Me chamo Naira Cachoiana e vou falar sobre a vulnerabilidade social dos povos indígenas do estado do Amazonas à Covid-19 em 2020. A gente começa com a introdução sobre a questão do novo coronavírus, que foi uma cepa que foi detectada primeiramente na China, na região específica de Wuhan, em 31 de dezembro de 2019. Esse trabalho tem o objetivo geral de avaliar a exposição dos povos indígenas que vivem no estado do Amazonas à Covid-19 no período de janeiro a dezembro de 2020. Foi a partir de uma revisão bibliográfica, teve levantamento de dados, uma pesquisa documental, tabulação de dados e, posteriormente, a análise dessas informações colhidas e a elaboração de alguns materiais cartográficos e visuais, como mapas e tabelas na pesquisa. Eu parto de uma análise sobre o campo de estudo da geografia da saúde, trazendo essa abordagem geográfica sobre a temática da saúde, e falo também sobre o conceito de pandemias e colocados às populações indígenas. Então, essa pesquisa foi basicamente comparações entre dois bancos de dados que são oficiais nacionalmente e pelo Estado do Amazonas, que no caso são nacionalmente a Secretaria de Saúde Indígena, que fez boletins epidemiológicos, e pela FVS, que é a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que é a fonte oficial do Estado do Amazonas, que acompanha a evolução da Covid-19 na população indígena do Amazonas, então da região, de todas as regiões, de todos os distritos sanitários que compõem o estado e das populações que foram atendidas nos centros da cidade também, como Manaus. Vendo o quadro da FVS, temos total de 182 mortes pela doença, que representa uma letalidade de 0,9%, e um total de casos de 19.447. Eles registraram que 59 povos indígenas tiveram quadro de hospitalização no estado, e num total de 897 hospitalizações. Já o quadro da CESAI traz que, em uma população de 755.898 indígenas no Brasil, 567 mortes acumuladas por Covid-19 foi, em 2020, esse total de mortes, né? Apenas na região norte, 235 foram de pessoas de povos indígenas. Então, a gente vê essa porcentagem de 46% de morte de indígenas, essas 46% foi apenas na região norte. Isso totaliza a letalidade de 1,1% para a população indígena na região, e vale o olhar atento aos distritos sanitários do Alto Solimões e de Manaus, que tiveram taxa de 1,8% e 1,6%, respectivamente, de letalidade. A partir disso, a gente começa essa discussão sobre o quanto esse enfrentamento da pandemia de Covid-19 na população indígena foi complicada, foi uma situação de urgência, né, em que a estruturação da saúde indígena foi posta a provas. Então, eu trago um pouco da reflexão com a autora Brito, que publicou em 2019 algumas reflexões sobre a saúde indígena em tempos pandêmicos. Ela traz essa discussão sobre como a gente não consegue dar essas respostas definitivas de como foi esse enfrentamento nas inúmeras aldeias indígenas do Brasil hoje, né? Mas a partir disso, de como foi todo esse contexto, a gente pode trazer algumas perguntas necessárias e urgentes que podem trazer soluções de como a gente pode estar melhorando e fortalecendo a estrutura da saúde indígena brasileira hoje, né? Então, mais do que pensar em como foi difícil, a gente tem que trazer as soluções para essa realidade, para estruturar o que é uma saúde, né? Que é um direito básico de todas as populações, não apenas indígenas, mas sim da população brasileira em geral.